Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Vamos aqui hoje prosseguir a nossa leitura diária. Hoje faz 110 dias que nós estamos nessa jornada, amém? Então aí falta 70 dias para nós chegarmos ao fim da leitura da Palavra de Deus, amém? Para nós lermos a Bíblia por inteiro. Então, estamos nessa jornada de 180 dias, ou seja, 6 meses, e estamos aí a mais da metade da Palavra de Deus. Hoje iniciaremos mais um livro, o livro de Jó, que muitos conhecem esse livro, o sofrimento, as provações que este homem de Deus passou, que nos ensina muitas coisas, amém? Nos ensina principalmente a nunca murmurar contra Deus, a nunca amaldiçoar o nosso Deus. Ele nos ensina essa grande lição. Por maior que seja a nossa luta, a minha luta, a sua luta, nunca devemos reclamar com Deus, porque temos milhões e milhões de motivos para sempre agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida e na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que todos nós temos algum motivo para agradecer ao Senhor. Amém? Então vamos começar a nossa leitura. Iremos ler hoje Jó, do capítulo 1 ao capítulo 7. Como sempre nós fazemos, vamos começar orando. Eu quero agradecer também a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Você que está chegando hoje aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos, para que a palavra do Senhor venha alcançar cada vez mais vidas através desse projeto, através desse propósito que Deus colocou no meu coração e que tem atingido várias pessoas em nome de Jesus. Amém? Agora vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a abrir o seu coração. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui, ó Pai, para ler essa palavra maravilhosa, Pai, que tem nos transformado, que tem nos mudado a cada dia mais, que tem nos tornado pessoas cada vez mais melhores, ó Pai. Neste momento nós damos, meu Pai, liberdade para o Teu Espírito Santo estar agindo no nosso meio. O Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, venha nos dar discernimento dessa palavra em nome de Jesus. E que nenhum de nós, ó Pai amado, que estamos aqui lendo, ouvindo esta palavra, venhamos ser ouvintes esquecidos, mas que venhamos, ó Pai, lembrar do que nós vamos ler e ouvir, e não só lembrar, mas também colocar em prática na nossa vida diária, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aleluias. Então vamos lá. Jó, capítulo 1, cena inicial. Jó e sua família. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminavam a rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: "De onde você vem vindo?" Satanás respondeu: "Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali." Aí o Senhor disse: "Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado." Satanás respondeu:
Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. Olha a audácia de Satanás, né, meus irmãos? Satanás, ele é inteligente. Satanás, ele nos odeia. Por isso, ele trama contra nós. E nós temos que ser como Jó, sempre resiliente, nunca desistir, sempre lutar e nunca murmurar, amaldiçoar o nosso Deus. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e as riquezas. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Irmãos, olha isso. Lendo essa passagem, eu até me emociono, porque às vezes a gente perde uma pequena coisa e já é o bastante para nós murmurarmos contra Deus. Às vezes a gente passa por uma batalha financeira, por uma batalha de saúde na nossa família, nos nossos filhos, e a gente já murmura contra o Senhor. E olha, Jó perdeu os gados, Jó perdeu tudo, Jó perdeu 7 filhos. Jó perdeu 7 filhos, irmãos. Aleluia. 7 filhos e 3 filhas. Ao todo 10 filhos, irmãos. E o que Jó fez? Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Olha, irmãos, Jó louvando a Deus mesmo com suas percas familiares, seus bens materiais. Que isso sirva de grande exemplo para mim e para você. Todas as vezes que você for reclamar contra Deus, for murmurar, lembre-se desta passagem. Jó, no capítulo 1, no versículo 20 ao 22. Lembre-se do que Jó fez quando perdeu todas essas coisas. Não murmure contra o Senhor. Porque, como Jó disse aqui, nasci nu sem nada, e sem nada vou morrer. Aleluia, irmãos.
nós estamos nessa terra de passagem. O que mais vale é a nossa vida do outro lado, que é a vida eterna com Jesus Cristo. Então não murmure quando Deus te tirar algo, não murmure quando você perder algo. Por mais que você queira isso neste momento, por mais que você lute por isso, se Deus tirar, o importante é você continuar com a sua salvação por meio de Cristo. Então que não venhamos a murmurar, irmãos. É isso que esse livro vai nos ensinar no decorrer da leitura. E que isso possa nos edificar, possa aumentar a nossa fé e possa nos manter cada vez mais firmes na rocha, que é Jesus Cristo, e que nunca venhamos a reclamar contra o nosso Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, glória a Deus. Deus está falando muito comigo neste momento, eu creio que com vocês também. Vamos prosseguir a nossa leitura. A segunda prova de Jó, capítulo 2. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Aleluia. Olha como Jó era reto e íntegro, irmãos. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra. Aleluia. Nem disse uma só palavra contra Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado, Pai. Você pode agradecer ao Senhor nesse momento. Você pode pedir perdão ao Senhor nesse momento. Porque você reclamou de algo, porque você acha que a sua vida não está boa o suficiente. Você pode pedir perdão, Senhor. Perdão por sermos maus. Perdão, meu Pai, por não agradecermos por um simples respirar pela manhã. Por não agradecermos por um simples levantar da cama hoje de manhã. Oh, Pai, perdão, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. A visita dos amigos. Jó tinha 3 amigos: Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar, em sinal de tristeza. Rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites, e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Primeiro diálogo, a queixa de Jó, capítulo 3.
Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. A única coisa que Jó fala é isso, irmãos. Ele amaldiçoou o dia que nasceu, mas ele nunca reclamou contra Deus. Ele nunca amaldiçoou o Senhor. Maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão. Que Deus lá do alto não se importe com ele. E que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem. Que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite. E que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã. Que ela espere a luz e a luz não venha. E que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz, e não me poupou de todo este sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades, que reconstruíram palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido, e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus servos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte, e ela não vem, embora a desejam mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Primeira fala de Elifaz, capítulo 4. Chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança. A sua vida correta não o enche de esperança. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais
e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos, que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morreremos para sempre, e ninguém se importa. Aí nossa vida se acaba, como cai uma barraca, e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Nós mesmos causamos o sofrimento. Capítulo 5. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Deus dá esperança aos fracos. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres, Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Aleluia, irmãos. As mãos de Deus curam. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Aleluia, irmãos. Deus sempre nos corrige. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Oh, glória a Deus. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas, e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência, e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não estorvarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Resposta de Jó, capítulo 6. Por que viver se não há esperança? Então em resposta, Jó disse: Ah, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma. Com seus ataques, Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas, e tudo que como me faz mal. Ah, se Deus me desse o que estou pedindo! Ah, se Deus respondesse a minha oração! Então Ele me tiraria a vida, Ele me atacaria e acabaria comigo.
Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor. Pois Deus é santo e eu nunca fui contra as suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Meus amigos me desapontaram. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água, que vai sumindo no calor, até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm de Temá e de Sabá procuram esses ribeirões cheios de esperança. Porém, quando chegam, todos ficam desapontados, e a sua esperança morre ali. Vocês são como esses ribeirões, vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso pedi que vocês me dessem qualquer coisa? Ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo ou que me livrassem das mãos dos bandidos? Não me condenem. Ensinem-me que eu ficarei calado. Mostrem os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão? Vocês venderiam até mesmo um amigo. Olhem bem nos meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disseram. Não sejam injustos. Não me condenem. Eu estou com a razão. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado? Só tenho tido desilusões. Capítulo 7. A vida neste mundo é dura como o servidor militar. Todos têm de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário, mês após mês. Só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas, eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico perguntando: será que já é hora de levantar? O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Deixa-me em paz. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Por isso não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos, me enches de medo. Eu prefiro ser estrangulado, é melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Por que nos vigias? O que somos nós para que nos des tanta importância e te preocupes com a gente? Por que nos vigias todos os dias e a todo instante nos fazes passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigias das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura.
Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de hoje. Aqui vemos o primeiro diálogo de Jó com seu primeiro amigo, falando ali. E vemos aqui a resposta de Jó. Amém? E vemos que Jó continua fiel a Deus, não murmurando, não amaldiçoando a Deus. Jó só desejou ter morrido. Jó só desejava que ele tivesse morrido. E vemos aqui o tamanho sofrimento de Jó. Ele aqui declarando aqui no seu testemunho que a sua pele rachava, que ele era coberto de bichos e que da sua pele saía pus. Olha o sofrimento deste homem, irmãos. Mas Jó continua fiel a Deus. Amém? Então, deixo aqui essa reflexão para vocês. Nós temos mais de 1 milhão de motivos para agradecer a Deus e nenhum motivo para reclamar contra o nosso Senhor. Você aí, nesse momento, antes de você dormir, faça uma oração agradecendo a Deus pelo seu dia, pela sua família, por você ter tido de comer, por você ter saúde para caminhar, por você ter saúde para ir ao banheiro sozinho. Uma mínima coisa que a gente pensa, mas a gente vê aí várias pessoas que não têm essa condição, que não vão ao banheiro sozinho, que não levantam da cama sozinho. E eu e você que tenhamos essa oportunidade todos os dias, venhamos agradecer a Deus nos mínimos detalhes. Amém, irmãos? Um forte abraço. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Continuaremos lendo esse livro maravilhoso que nos ensina tantas coisas. Um forte abraço e que o Espírito Santo de Deus sempre faça morada no coração de vocês. Um forte abraço e até mais.